Saudações virtuais. Bom, pessoal, nesse vídeo eu queria fazer uma pergunta para vocês, para provocar mais uma reflexão. É sempre importante. Você acredita na imprensa? Sim, essa pergunta é importante, para fazer com que você pense um pouco sobre como esse clima de guerra que nós estamos vivendo no país, né? Esquerda, direita, toda essa discussão acontece, como boa parte da munição que alimenta essa discussão parte da mídia, parte da imprensa. E aí eu quero que você faça uma reflexão, você, sozinho, tá? Não importa se você é de esquerda, de direita, lá, com os seus botões. Você acredita em tudo que sai na imprensa? Tudo que sai ali, você realmente acredita, bota fé, aquilo ali para você é verdade? Ou você tem desconfiança? Ou você sempre olha com o pé atrás? Porque o que eu percebo, quando você vê os noticiários, tá? Quando você vê a postura das pessoas, quando a notícia favorece o seu lado, seja ele de direita ou de esquerda, você mostra a imprensa. Você mostra o jornal, mostra a reportagem da televisão, mostra a revista. Quando essa notícia ela é contrária, quando ela te prejudica, pronto. Aí não vale. Aí é a imprensa que intriga. Tá? Então isso é complicado. Isso mostra um pouco de falta até de ética na nossa sociedade no trato com essas informações. Né? Eu tenho muitas críticas à imprensa, tenho total descrédito, eu sou formado em jornalismo e tenho total descrédito com a qualidade da informação, porque eu não vou nem entrar no mérito da parcialidade da imprensa, né? Dela ter lado ou não, dela assumir as suas posições e ter os seus interesses, porque isso eu não posso provar. Agora, o que dá para provar, o que qualquer um de vocês pode verificar, é a falta de qualidade na informação da imprensa. Né? Se você pegar a grande mídia, se você for uma pessoa que tem um pouquinho de interesse de leitura, como eu tenho, né? E todos devem ter isso, tá? Se você pegar os grandes jornais, Nacional, da Record, da Bandeirantes, qualquer grande jornal, ou a Veja, a Isto É, Folha de São Paulo, Estadão, qualquer grande jornal, qualquer grande revista, e você comparar com as informações, pegar uma cobertura qualquer durante uma semana e comparar com o que sai nos blogs alternativos de grandes jornalistas renomados, você verá que a imprensa, não é que os blogs discordam da imprensa, os blogs desmentem a imprensa. Assim, com requintes de crueldade, com documentação, com provas, com áudios, com vídeos, né? E o que mais me choca é que a grande imprensa não responde. Então, uma coisa é você, por exemplo, se você foi o editor de um grande jornal, se um pequeno blog discorda da opinião do teu jornal, é o direito democrático dele discordar. Agora, se um pequeno blog, não importa o tamanho dele, diz que a tua reportagem está mentindo, você tem por obrigação ética responder. Então, por exemplo, quando o Jornal Nacional, o Jornal da Record, publica uma matéria, publica uma reportagem, e o Diário do Centro do Mundo, o Conversa Fiada, o Viu Mundo, qualquer blog desse, desmente, diz que a Globo está mentindo, diz que a Record está mentindo, enfim, que a mídia não está sendo verdadeira, ela tem por obrigação, tá aqui, ó, apresentar as provas. E isso não acontece. Né? Ela tenta, na sua soberba, ignorar os pequenos blogs, né? Como se isso fosse possível. Hoje em dia, com a internet, muitas pessoas se informam pela internet. Prova está que a audiência desses jornais é cada vez menor. O Jornal Nacional já chegou a ter 50%, 60% de audiência. Hoje ele não bate 20%, com toda aquela mega estrutura. Essa nova geração praticamente não se informa mais por jornais. É pela internet. Por quê? Porque na internet ele tem esse poder de comparar as informações. Ele tem um maior detalhamento dessas informações. E ele percebe que tem alguma coisa de errado na grande mídia. Tá? Eu vou pegar dois exemplos, para não polemizar, vou pegar dois exemplos fora da política. Tá? Vamos pegar, por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje, qual a cidade mais violenta do país? No imaginário das pessoas, a maioria vai responder o Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida. O Rio de Janeiro, estatisticamente, não está nem entre as 10 maiores cidades mais perigosas do país, mais violentas do país. Nem entre as 10. Tá? O que não quer dizer que o Rio de Janeiro não tenha problemas de violência, não é isso. Mas o jeito que a imprensa passa, sonegando informações, faz com que você tenha uma ideia de que o Rio de Janeiro é a cidade mais violenta do país. Isso é imprecisão de informação. Isso está errado no jornalismo. Você precisa contextualizar e mostrar que aquilo que acontece, apesar daquilo ali, o Rio de Janeiro não está nem entre as 10 cidades mais violentas do país. E não você criar um cenário, um imaginário, como se tráfico de drogas acontecesse só no Rio, e não acontecesse em São Paulo, em Fortaleza, em Recife, em Florianópolis, em Joinville, em qualquer cidade do país. Tá? Quando se faz uma discussão, por exemplo, de carga tributária, é óbvio que existem problemas na carga tributária brasileira. Ninguém discute isso. Agora, quando a imprensa dá a entender que a carga tributária brasileira é a mais alta do mundo, isso é mentira. Esse dado não é verdadeiro. Né?
Então aqui nós não estamos defendendo a carga tributária brasileira. Agora, ela não é a maior do mundo. Ela não está nem entre as 15 maiores do mundo. Tá? Se você pegar o ranking das cargas tributárias brasileiras, você vai ver que a carga tributária do Brasil está ali entre 34% e 36% do PIB, enquanto na maioria dos países com alto índice de desenvolvimento humano, ela passa de 40%. Tá? A Finlândia é mais de 50%. França, Alemanha, todas têm carga tributária acima de 40% do PIB. Então, você precisa fazer essa discussão com qualificação, com qualidade. Tá? Porque senão o que acontece? Você desqualifica os seus argumentos. Então, quando você usa a imprensa só para aquilo que te beneficia, isso é antiético, está errado. Né? Aí, quando ela te beneficia, você usa a informação. Quando ela te prejudica, não, aí não vale. Aí não vale. Então, isso é complicado. Você precisa... para poder levantar a bandeira da ética, para poder falar contra a corrupção, contra tudo isso de mal, tá? Você precisa se basear em informações corretas. Tá? Isto é fundamental. Tá? Isto é fundamental. Você precisa reconhecer a qualidade da informação do outro. Né? Quando você faz isso, quando você se baseia em informações corretas, quando você reconhece a qualidade da informação do outro, você está sendo ético. O jornalismo precisa fazer isso. E o jornalismo hoje ele não faz. Ele faz uma defesa do que ele acredita, dos seus interesses, e pior, ele vende informação, ele vende opinião como notícia. Isso eu acho extremamente grave. Então, se você pegar hoje os grandes veículos de comunicação, vamos pegar a televisão, você não tem nenhum grande programa de debate hoje, ao vivo. Tá? Isso é fundamental, você ter um grande programa de entrevista e debate ao vivo. Tá? Você fica desqualificando a classe política ou um determinado candidato, ou um determinado político durante meses e você não tem uma entrevista com essa pessoa, ao vivo, para rebater os dados que você está colocando. Né? Isso é extremamente preocupante. Você não tem nem pelo menos um grande programa de entrevistas para que esse candidato consiga apresentar o seu contraditório. Então você tem às vezes lá um programa da tarde, lá com um apresentador que fica a tarde inteira falando, com toda uma estrutura de reportagem à sua disposição, fica uma hora e meia, 2 horas no ar, dando a sua opinião, e lá de vez em quando, num link ao vivo de 5 minutos, ele aparentemente dá uma chance para o cara responder rapidamente meia dúzia de perguntas. Tá? E ele fica ali todo dia, colocando a opinião que é dele. Mas aquilo ali, num ambiente jornalístico, como se aquilo fosse notícia. Não é notícia, é a opinião dele. Tá? Então isso é extremamente preocupante. Tá? Porque cria esse clima de ódio. Quando esse clima de ódio que nos perpassa hoje, é por conta disso. Tá? Informações truncadas, você não reconhece, você se baseia em informações totalmente distorcidas da imprensa, você não reconhecer os dados corretos do teu opositor. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Vamos pegar um tema polêmico aqui. Governo Lula. Tá? A esquerda trata o governo Lula como se ele tivesse sido, como o Lula tivesse sido um mágico, tá? Na economia. Não foi. Tá? A direita ela usa o argumento de que o Lula se aproveitou de uma conjuntura internacional importante, né? De preço de commodities, de petróleo, de crescimento chinês, de preço do minério de ferro, que então não vai se repetir tão cedo. E é verdade. A esquerda não pode desqualificar isso. Não pode vender para as pessoas que foi uma mágica do Lula. Não, não foi. Realmente esse cenário ele existiu positivamente. Só que esse cenário já existiu outras vezes. Os militares tiveram um cenário muito parecido. O que aconteceu? Lula usou esse cenário positivo para criar uma grande rede de proteção social. Os indicadores do governo Lula são inquestionáveis. Aí a direita não reconhece isso. Né? Então a esquerda precisa reconhecer que realmente tinha um cenário internacional extremamente importante, tá? Que o PT se aproveitou para criar essa rede de proteção, só que não fez mudanças estruturais, como por exemplo parar a desindustrialização do Brasil. Tá? O Brasil vive um processo de desindustrialização importante. E esse processo, quando esse ciclo de commodities de preço ele sofre uma retração, a economia cai. Foi o que aconteceu no governo Dilma. Tá? Hoje a industrialização brasileira ela vive uma queda. Tá? Então você vive pequenos ciclos de fartura e com ciclos de crise. Tá? O PT não enfrentou isso. Essa crítica é verdadeira e a esquerda precisa reconhecer isso. Agora, a direita precisa reconhecer que os indicadores do PT são inquestionáveis. Quando militares tiveram uma conjuntura parecida, tá? O índice de Gini, que mede a desigualdade e é um índice indiscutível, ele piorou. Se o teu índice de Gini piora, a tua população empobreceu. Ponto. Não se discute isso. Isso é um indicador indiscutível. No governo Lula, no governo do PSDB, esse índice de Gini também piorou. Ou seja, a população também empobreceu, né, na década das privatizações. Esse índice teve a sua melhora histórica no Brasil com o governo Lula.
Ponto. É simples assim. Então você tem que respeitar as informações. Quando você respeita as informações, quando você busca se basear em dados realmente concretos, o debate melhora. Tá? E aí ele não é um debate de ódio. Tá? Ele não é um debate só para ganhar o debate, que é o que eu vejo hoje. Tá? Hoje, tanto a esquerda quanto a direita usa o debate só para ganhar o debate. Então, quando a capa de revista é benéfica para a esquerda, ela usa a capa da revista. Quando ela não é benéfica, é imprensa. Isso aí não desconsidera. É que nem pesquisa. Né? A direita faz a mesma coisa. Quando a capa ajuda, tá aqui ó, a revista, saiu. Quando vai dar bola para isso aí. Tá? Que nem pesquisa eleitoral. Tá? Eu não sei como as pessoas podem acreditar em pesquisa eleitoral. Eu não consigo entender como as pessoas podem acreditar com os erros homéricos que as pesquisas eleitorais cometem. Mas é a mesma coisa. Quando o teu candidato está na frente, está aqui a pesquisa. Né? A esquerda está fazendo isso com o Lula agora. Aí se o Lula cair das pesquisas, o Bolsonaro passar o Lula, vai dar bola para a pesquisa? Não pode. Você tem que se basear em dados reais, você tem que pesquisar sempre os dados, você tem que questionar as informações para que o debate, quando você faz um debate com dados, você reconhece que o teu adversário tem mérito naquilo que ele está falando, mas você tem a tua posição ideológica baseada nos teus dados reais e o teu adversário também faz isso, reconhece os teus dados, o debate ele não é de ódio, ele é um debate qualificado. Tá? O que nós temos hoje é um debate de ódio, que as pessoas distorcem os números para ganhar o debate. E aí você tem esse clima que tem aí. Tá? Então eu queria fazer essa avaliação com vocês para que você pense em casa. Você acredita realmente nessa imprensa? Você realmente, quando você está num debate acalorado com aquele teu amigo de direita ou de esquerda, você realmente buscou informações ou você só está usando aquilo só para ter o prazer de ganhar o debate? Tá? Porque quando as pessoas usam hoje a ética para tudo é ética, eu sou contra a corrupção, há uma indignação geral contra a corrupção, que eu acho que é falsa, tá? Mas isso a gente vai fazer um debate outra hora. Tá? Eu acho que nós vivemos na era da hipocrisia. Tá? Quando essa indignação se baseia, você usa dados incorretos para expressar uma indignação contra a corrupção, você está sendo antiético, você está sendo corrupto. Tá? Quando você sabe que aquele dado não é verdade, você só está usando aquele dado, você não checou aquele dado, você não foi pesquisar, você só está usando aquilo para poder usar. Tá? Você não está sendo ético. Então, todo o seu debate pelo fim da corrupção, ele é mentiroso. Tá? É aquele tal negócio. A imprensa ela tem uns pecados, né? A imprensa cria esses pecados que as pessoas alimentam, né? Que essa opinião como notícia não dá o contraditório, se basear em fatos inverídicos. Então a imprensa criou esse ambiente e as pessoas seguem esse ambiente, seguem se baseando em dados inverídicos só para vencer o debate, só para ganhar a discussão. Tá? Isso não pode ser assim. Então eu peço que você tenha essa visão crítica com a imprensa e que você tenha esse exercício de verificar as informações. Tá? Isso não vai fazer mal nenhum, isso vai fazer com que o teu debate se qualifique. Quando você for questionar uma pessoa, você vai estar extremamente embasado. Tá? E as pessoas vão divergir, mas vão divergir no campo ideológico, vão divergir em qual rumo é melhor para o país, ou para a tua cidade, para o teu estado. E não vão quase sair no braço porque tem uma mentira. A mentira ela gera o ruído. Às vezes o cara sabe que aquele dado não está impreciso e você fica discutindo. Né? É como quando eu vejo a pessoal de direita, porque vocês querem implantar o comunismo no Brasil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O PT jamais defendeu o comunismo, a esquerda jamais defendeu a implantação do comunismo no Brasil. Mas aí fica esse debate pequeno, rasteiro, tá? Com dados imprecisos, com coisas que não refletem a realidade, e aí você não tem um ganho real. E temos esse ambiente de ódio que faz com que nada vá para frente. Tá? Que só golpe em cima de golpe, que os corruptos reais, aqueles que realmente têm toda uma intenção de só se lucupletar, estejam aí no comando do país e estejam se beneficiando e fazendo tudo que foi conquistado com muito suor, sendo rasgado à luz do dia. Então vamos fazer essa avaliação, né, da qualidade dos dados, da qualidade da informação, vamos questionar a imprensa. Vamos questionar a informação. Vamos buscar checar aquilo que a imprensa coloca. E quando você vê que aquela imprensa não tem mais jeito, busca uma outra fonte de informação. Tá? Essa geração tem a internet como nenhuma outra geração teve. Então, era isso. Eu queria provocar esse debate para você fazer essa sua reflexão. Você sozinho. Tá? Os dados que eu estou usando, a pergunta que você tem que fazer. Será que eu acredito mesmo na imprensa? Os dados que eu estou usando, será que são dados reais? Tá? Faça essa reflexão, você vai ver que o seu debate vai melhorar,
a sua convivência com seus amigos vai melhorar, a sua qualificação vai melhorar, porque ele exige um pouco de esforço, mas ele é compensador, porque a sua fundamentação fica mais forte e até as suas crenças vão ficar mais sólidas. Tá? É só uma dica, só para a gente compartilhar aí mais uma informação. Aquele abraço, valeu!